Olá, cumprimento a todos com a santa paz do Senhor. Irmãos e amigos, conforme eu havia dito, que eu estaria fazendo a parte 3 da minha temática com o nome A Cruz Me Libertou. Temática essa que eu já fiz duas partes. A primeira parte eu fiz uma pequena introdução falando sobre a crucificação, a fim de dos irmãos e amigos entendam, como que é uma crucificação e que o nosso Senhor Jesus sofreu. Na parte 2, eu falei sobre a criação do homem, em imagem e semelhança. Nesse vídeo aqui, eu estarei falando sobre a queda do homem. Amém? Então vamos lá? Para mim poder começar a falar sobre a queda do homem, eu preciso fazer uma pequena introdução, começando lá no capítulo 2 de Gênesis. Vamos lá? No capítulo 2 de Gênesis, meus irmãos e amigos, no seu versículos 7 e 15, vai nos narrar a continuação da criação da raça humana. Nesta oportunidade, Deus vai formar o ser humano do pó da terra. E logo em seguida vai soprar nas narinas do homem o fôlego de vida, tornando o homem assim da vida, o homem, Deus. Logo em seguida, Deus coloca o homem em um jardim chamado do Éden. E aqui também vai narrar a forma em que Deus criou e formou a mulher. Ou seja, Deus colocou um sono profundo em Adão e cerrou a costela dele, criando a mulher. A palavra do Senhor vai dizer que ele fala: não é bom que o homem viva só, vou fazer uma ajudadora para ele. E de fato foi o que aconteceu. Deus fez uma ajudadora para ele, criou a mulher. Amém? Após isso, meus irmãos, o Senhor dá uma ordem e um alerta ao homem. Nos versículos 16 e 17 vai dizer: de toda árvore lhe será permitido comer o fruto, mas somente da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Percebes aqui que Deus, irmãos e amigos, deixa uma escolha diante dos olhos do ser humano, entre obedecer a sua ordem ou cometer a infração da desobediência. Já no capítulo 3, o homem vai ser tentado. A Bíblia vai dizer que a serpente, sendo a mais astuta entre todos os animais e sendo sagaz, sendo habilidosa, ela se apresenta à mulher a fim de deturpar a palavra de Deus, ou seja, deturpar a ordem que Deus deu para o homem. Enfim, ela consegue enganar e convencer a mulher a desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. E de fato foi isso o que aconteceu. Após a mulher ser enganada, logo seu marido Adão foi enganado também ao comer do fruto na qual sua esposa lhe ofereceu. A partir daí, meus irmãos e amigos, abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, irmãos, aí está a continuação da criação do homem, a ordem dada de Deus para o homem. E aqui também está narrando que o homem foi enganado pela serpente. E eu queria fazer aqui pelo menos 3 aplicações. Primeira, aqui como foi narrado, o homem recebeu uma ordem de Deus e estava numa condição de escolha, ou seja, estava diante dele, obedecer ou não. Deus estava como se estivesse testando o homem e deu a ordem. Então, irmãos, o que eu posso fazer uma aplicação aqui? Nós possamos ficar atentos à ordem que Deus nos dá. Se Deus fala, vai por ali, não faça tal coisa, que nós possamos estar com nossos ouvidos e com a nossa mente e nosso coração atento à ordem de Deus.
para que não cometemos a infração de desobedecer o Senhor. Porque quando a gente desobedece o Senhor, há consequências muito catastróficas, levando nós até mesmo à destruição. Então nós devemos estar atentos à ordem do nosso Senhor, não desobedecer. Segundo, como foi narrado no capítulo 3, a serpente sendo controlada pelo espírito mau, ou seja, a serpente sendo Satanás ou diabo, ela se apresenta à mulher a fim de distorcer tudo aquilo que tinha saído da boca de Deus, ou seja, a palavra de Deus, dizendo para a mulher: se vocês comer do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão igual a eles. Passará a ser conhecedor do bem e do mal. E vendo a mulher que era agradável aos olhos dela, ela acabou comendo, cedendo e desobedecendo ao nosso Senhor. Então o que nós podemos tirar de lição? Geralmente nós somos tentados, coisas são colocadas diante de nossos olhos e mente. Muitas das vezes nós recebemos proposta que aos nossos olhos até são agradáveis, mas que pode nos levar à queda brusca da presença do Senhor. Ou seja, nós temos que ficar atento àqueles que fazem igual como a serpente fez, aqueles que vêm com proposta, até mesmo influenciada pelo próprio adversário, pelo próprio inimigo das nossas almas, fazendo proposta que aos nossos olhos somos agradáveis. Muitas das vezes, por ser agradáveis, nós somos tentados a cair, somos tentados à queda. Nós possamos vigiar aquilo que está diante de nossos olhos, vigiar se aquilo que está sendo proposto para nós está de acordo com a palavra de Deus, para que nós não venhamos cair na desobediência e ter consequências bruscas na presença do Senhor. Terceiro, aqui o que me chama mais a atenção, meus irmãos e amigos, antes da desobediência, o ser humano tinha pureza, a inocência e tinha conexão com Deus e um relacionamento com Deus também. Ou seja, não olhava com os olhos naturais, e sim espirituais. Já com a desobediência, já com a queda, tudo isso foi perdido na mesma hora. Então o que nós possamos deixar de aplicação para a minha vida e para a sua? Que nós possamos estar atentos e não perder a conexão com Deus. Porque o homem, quando ele olha com os olhos naturais, é um perigo. Porque quando o homem olha com os olhos naturais, ele está olhando para as coisas da terra e menos para as coisas de Deus. Ou seja, quando a gente olha mais para as coisas da terra e menos para as coisas de Deus, os nossos olhos se tornam naturais e nós estamos vulneráveis a cometer infrações e todas as coisas que vão contrário à palavra do nosso Senhor. Então que nós possamos manter a conexão com Deus, manter os olhos espirituais. Porque aqui percebe-se que o homem que tinha um olhar de pureza, um olhar de inocência, tinha uma conexão com Deus. A partir do momento em que ele desobedeceu, seus olhos espirituais foram fechados e foram abertos os olhos carnais, ou seja, os olhos naturais. Amém? Então tá aí. Essa é a terceira parte. E que nós possamos sempre estar em vigilância com as propostas, pessoas que querem deturpar a palavra do Senhor, tentando nos enganar. Amém? Deus abençoe a todos, obrigado por assistir. No quarto vídeo, na parte 4, eu vou estar falando sobre as consequências da queda do homem. Amém? Até a próxima.